Oi, gente, boa tarde. Chegamos aqui para abrir nossas aulas da tarde do nono ano. Eu sou a professora Viviane e hoje vou começar fazendo de novo uma retomada com vocês sobre as equações agora lineares, tá? Na verdade, a gente chama de equações lineares, mas ela tem um nome mais sofisticado. Equações polinomiais de primeiro grau. É aquela equação do tipo polinômio e que o expoente só tem o número 1, tá certo? Boa tarde para todo mundo aqui, os colegas, os estudantes. A Mara com seus alunos lá do nono A e nono B, eles fazem parte lá da escola do programa de ensino integral Pedro Augusto Rangel, lá em Votorantim. Mara, obrigado. Em nome delas, muito boa tarde a todos. Vamos acompanhar a aula. Bora lá, gente. Então, eu vou tentar fazer com vocês hoje uma sequência de 3 exercícios, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um como exemplo, vocês vão ter tempo para fazer outro. Eu faço mais um exemplo fazendo uma modificação e vocês vão fazer outro, tá? Vamos tentar cumprir aí, acho que vocês vão ter 3 minutos para responder cada um desses. Então, prepara aí seu caderno, não está no caderno do aluno de vocês, tá? Vocês vão fazer no caderno mesmo, beleza? Então, a maior parte do tempo, o slide vai ficar aí e eu vou só falar. Vai ser quase um podcast, combinado aí, produção? Mais tempo na telinha e menos em mim, beleza? Bom, mas antes eu vou contar um pouquinho de história. Olha, a nossa habilidade é a habilidade do 8º ano, o 6º, que a gente já estava trabalhando aí na sequência 2, não é isso? Sobre resolver situações, problemas que envolvem valor numérico de expressões. E o nosso objetivo hoje, ela já é com o pé na sequência 3, tá bom? Unindo aí a sequência 2 com a sequência 3, nós vamos falar das equações de primeiro grau com uma letra só, combinado? Então, vamos lá, ó. Pode voltar aqui para mim um pouquinho, ó. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou contar primeiro um pouquinho uma história para vocês. É o seguinte, ó. Mais ou menos 850 anos antes de Cristo, um árabe aí escreveu um livro e tratando sobre as equações. E no livro aparecia a palavra assim, ó. Vamos ver se eu consigo escrever aqui, tá? Se eu não errei aqui, acho que é isso, ó. É um R aqui, tá, pessoal? Então, no livro dele, no título, apareceu essa palavra aí, que ao longo do tempo, né, chegou na língua latina e aí foi mudada para álgebra, tá bom? Então, a origem da palavra álgebra vem desse livro escrito aí por um árabe, um Mohamed, mais ou menos 850 anos antes de Cristo. A tradução do livro diz o seguinte, ó, fiz uma colinha aqui na mão, tá, gente? Transpor termos subtraídos para outro membro. Ou o estudo da restauração e da redução. Eu vou pegar essa ideia que ele tratou aí nesse livro, né? E ao longo do tempo chegou aí na tradução simplesmente de ciências das equações, tá bom? Então, só para vocês saber aí, né, acrescentar aí na ideia de vocês, que essa palavra álgebra vem aí do título desse livro sobre ciências de redução e restauração de termos. Então, eu vou usar esta ideia, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, uma equação de primeiro grau. 3x menos 3 igual a 2 mais 5 menos x. Eu estou tirando aqui da minha cabeça um exemplo qualquer. Então, a gente já aprendeu dos polinômios o seguinte, ó. Quando a gente faz soma e subtração, só pode ser termos semelhantes, certo? Então, aqueles que têm a parte de letras iguais. Então, eu não posso somar, por exemplo, um número que tem x com um número que não tem x. Tá certo? Então, eu vou olhar para a minha equação e vou ver para ela o que eu posso resolver. Ó, isso daqui eu não posso resolver, porque não são semelhantes. Isso daqui eu posso resolver, mas não posso mexer com esse. Então, o que eu faço? Que nem as expressões numéricas, ó. Quem eu não resolver, eu copio. Olha lá o que eu vou fazer, ó. 3x menos 3 igual, ó. 5 mais 2 costuma dar 7. Menos x. Beleza. E agora? E agora a gente vai usar a ideia do livro lá, ó. A gente vai reduzir e depois a gente vai restaurar essa ideia aí, tá bom? Bom, como eu não posso fazer 3x menos 3, seria bom se esse 3 ficasse junto com o 7, porque 3 com 7 sei fazer conta, e esse xzinho aqui ficasse com o 3x, eu também saberia fazer conta. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou dar um jeito de eliminar esse menos 3 aqui. Então, eu vou reduzir. Como que eu faço isso? Somando um 3, ó. Porque eu faço 3 menos 3 já dá 0. Ele some daqui. E o que eu faço? Eu restauro do outro lado com o mesmo que eu acrescentei aqui. Então, surge do outro lado outro número. Olha lá, ó. Vai ficar assim.
3x. Esse menos 3 mais 3, ele some, ó. Do outro lado, eu vou ter que restaurar ele lá, tá certo? Do outro lado, com relação à igualdade, tá? Primeira coisa, desculpa, é abaixar o igual aí para separar. Aí eu vejo, ó, esse 7 já tá bom para ficar com 3, então ele simplesmente abaixa. E lá o menos x, ó, seria bom se ele saísse daí, tá certo? Porque não dá para somar com 7. Então, eu elimino ele, ó, fazendo a operaçãozinha inversa. Então, eu reduzo, eu tiro ele, ó. Mas eu tenho que restaurar lá do outro lado o número que eu coloquei. Beleza? E agora, pessoal, a gente usa a ideia dos polinômios. Veja que 3x mais x são semelhantes. Eu sei fazer conta. Então, faz, ó, 4x. E 7 mais 3, eu também sei fazer conta, e que dá 10. Pronto, olha lá. E agora, pessoal, ó, eu quero eliminar esse 4 aqui, porque eu gostaria que a letra ficasse sozinha, porque eu quero saber quem é ele, tá certo? Ó, eu faço uma eliminação, só que agora eu divido, ó. 4 dividido por 4, ele vai sumir, tá certo? Então, eu restauro do outro lado, do mesmo jeito que eu fiz. Então, a ideia do livro, né, essa ideia inicial de reduzir e restaurar. O que você coloca de um lado, o que você tira de um lado, você coloca do outro. Beleza? Só que a gente não vai fazer isso toda vez que vai fazer a nossa continha aí, tá certo? Então, eu vou explicar agora um método mais prático. Essa ideia de restaurar e reduzir, a gente pode falar assim: troca de lado, que inclusive o livro foi mudado aí também, teve essa interpretação, você cancela de um lado, restaura do outro. Ou passa para o outro lado com a operação inversa. Nós vamos usar esta ideia. Combinado? Professora Marina falando aqui que a estratégia dela é dizer que eles são parentes e eles vão se reunir. Né? É legal. Exato. É estratégia, né? Muito Boa. bem. Valeu, Marina. Obrigada aí pela contribuição. Então, olha lá, vou fazer esse exemplozinho, que é como a gente vai fazer todos os outros, tá bom? Olha lá, a primeira coisa que eu vou fazer é perceber que, ó, o 4 com 1 menos 3 já dá para fazer conta, tá certo? 4 menos 3 são semelhantes, isso vai dar 1. Beleza? Então, olha lá, eu vou abaixar o sinal de igual para separar quem tem letra de um lado, porque eu posso operar com letra, e quem não tem letra, eu vou deixar do outro lado. Não importa o lado, tá certo? Mas quem trocar de lado, eu vou trocar pela operação inversa. É essa a ideia que nós vamos usar, que veio lá do livro, tá? Não se esqueça. Bom, quem não trocar de lado, ele fica igual ele estava, não muda nada, ele abaixa. Então, olha lá, ó. O que eu faço? Eu percebo que o 2 e o mais 3, x, estão em lados opostos aí. Estão misturados entre semelhantes e não semelhantes. Então, quem tem letra, eu vou pôr do lado de cá, o primeiro membro, e quem não tem, do outro lado. Olha lá, eu vou abaixar o x e o 1, que é o 4 menos 3. O mais 2, ele vai para o outro lado, menos 2, e o mais 3x vem para cá, menos 3x. Ou seja, quem mudou de lado, ele troca pela operação inversa. E agora cai naqueles polinômios que a gente já sabe, né? Você tem um x, deve 3x, vai ficar com 2, dá para fazer essa conta, né? Você tem um 1, deve 2, também dá para fazer a conta. E quem a gente não resolver, a gente vai abaixar. Olha lá, abaixa o sinal de igual e segue o baile, ó. X menos 3x, menos 2x. Igual 1 menos 2, menos 1. Olha lá o menos 2, ele está multiplicando o x, eu vou passar para o outro lado, dividindo, tá certo? Sempre com a operação inversa. Aí na divisão a gente sabe que tem regra de sinal, menos com menos mais, então ficou x igual a 1 sobre 2. Beleza? Agora a vez de vocês, vamos fazer uma aí. Mas aí eu coloquei na forma de problema, tá certo? Vocês vão ter 3 minutos para resolver esse exercício, ó. Pode deixar na telinha, por favor, eu só vou ler para vocês. A soma do dobro de um número com 6 é igual ao triplo desse número menos 5. Quero saber quem é esse número. Vocês coloquem a expressão algébrica e tentem achar quem é esse número, trocando de lado aí, né? E invertendo os sinais para fazer as operações algébricas e as numéricas. Já volto.
Vivi, retornamos aqui, professor Edvandro, tá? Lá da Escola do Programa de Ensino Integral, Nelly Carbobieri de Andrade. O Caio, a Flávia, a Evelyn e a Duda, tá? Colocando 9C, né? Menos X igual a 11, né? X igual a 1. O 9C é o nono C, Nono né? ano, É o nono ano C, tá? X igual a 11. Obrigado ao Edvandro e às suas meninas, às suas alunas. Valeu pela contribuição sempre. Professora Mara Isilda, ela mandou um comentário aqui interessante, tá? Lá da Escola Jeremias de Paula Eduardo, tá? E ela diz, lá de Monte Alto, participando aqui com a gente também, tá? O pessoal do nono ano, e a resposta é 11 também. E ela falou para não aglomerar quando juntar os parentes, verdade, Marizilda. Ah, valeu, muito, muito bom, tá? Professora Carla, tá com o pessoal lá da Escola Estadual Geni Cunha, lá de Cananéia, e X igual a 11 também, tá? Escola Irmã Maria, tá? Lá de Limeira, professora Larissa aqui com a gente também. Para encerrar, Viviane, professora Kislane, tá com o pessoal lá do nono A, nono B, nono C, lá da Escola Estadual Dr. João Lamana, X igual a 11. Obrigado a todos pela participação. É isso. Então vamos lá, gente. Ó, olho na telinha, por favor. Olha aqui, ó. Bom, primeira coisa, a gente identifica quem é que não pode somar com ninguém, tá bom? E aí você escolhe um lado, coloca letras, quem tem letras de um lado da igualdade, quem não tem vai para o outro, ó. Então, a gente desce o sinal de igual, o igual é quem vai separar as algébricas das numéricas, beleza? Então, olha lá, ó. Eu vou abaixar o 2V e vou abaixar o menos 5, porque eles já estão em posições certas. Então, não mexe com eles, só copia. Quem é mais 6, ó, vai ficar junto com o menos 5. E quem é 3V, vai ficar junto com o 2V. Só que eles têm que inverter pelas operações inversas, tá certo? Então, quem organizou assim, muito bem. Olha lá, 2V menos 3V, né? Você tem 2V, deve 3V, você fica devendo, né? Opa, esqueci do menos 6. Você fica devendo V. Você deve 5 e deve 6, você deve 11. Não acaba aí, pessoal, ó. Quando a letra está negativa, a gente não quer o oposto da letra, a gente quer a letra. Então, você pode multiplicar todo mundo por menos 1, que você vai inverter os sinais de todo mundo, tá certo? Então, o V vai ser igual a 11. Ó, eu chamei esse número de V de Viviane, eu achei uma letra muito bonitinha. Então, eu coloquei assim, ó, a soma do dobro de um número. Eu chamei esse número de V. Então, eu vou somar o 2V com o 6. Tem que dar igual o triplo desse mesmo número. Cuidado, você não pode esquecer a letra, tá bom? O triplo desse mesmo número, menos 5. Então, ficou assim a nossa leitura. Tem aplausos aí para quem acertou? Tem aplausos, produção? Aê, muito bem, obrigada. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Um pouquinho diferente, tá? Eu chamei aí outro de exemplozinho e agora eu coloquei uma com fração. Então, vamos olhar, ó. Nós vamos fazer a mesma ideia, tá certo? Eu vou abaixar o sinal de igual e eu vou verificar, ó, o mais 1 e o menos x, desculpa, né? Que estão aí, que devem trocar de posição. Olha lá, abaixa o sinal de igual e troca a posição deles, colocando a operação inversa. Então, ficou assim, ó, 2x sobre 3, o mais 1 foi para o outro lado como menos 1, olha lá. E o menos x veio para cá como mais x, tá certo? Ó, quem troca de lado, troca de sinal. O menos 2, ele não trocou de lado, ficou menos 2 mesmo, beleza? Então, como a gente faz a operação aí quando tem fração? A gente já aprendeu isso, né? Quando tem fração, a gente tem que ter denominador igual, lembra disso? Então, o que que a gente faz? Ó, é como se aqui fosse 1, não é isso? E aí faz essa continha, ó. Multiplico em cima e embaixo por 3, para isso aqui ficar igual o denominador 3 para todo mundo. E agora eu posso somar, beleza? Então, ficou assim, ó, 2x mais 3x sobre 3 é igual a menos 3. Porque o denominador igual, eu posso somar em cima, beleza? Lembrando que a gente tem que trocar em cima e embaixo, tá? Quem colocou 3 embaixo tem que pôr 3 em cima. E aí eu faço a continha, olha lá.
2x mais 3x, 5x, sobre 3 igual a menos 3. Aqui a gente pode usar a regra de 3 ou a gente pode pensar também de passar para o outro lado com a operação inversa. Ó, o sobre 3, ele está dividindo. Eu vou colocar para o outro lado multiplicando. Ó, ele aparece do outro lado multiplicando. Cuidado, ó, o neguinho erra aqui. Você tem que, se ele está aqui, ele tem que ir para lá. Você não pode mais colocar ele aqui embaixo, tá bom? Isso aqui não pode aparecer de novo, tá bom? E aí ficou assim, ó, 5x igual a menos 9. Olha aqui o 5 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, ó. Menos 9 dividido por mais 5, né? E menos com mais dá menos. O sinal de menos a gente coloca no meio do traço da fração, tá bom? Porque aí, ó, é o resultado da divisão do menos de cima com o mais de baixo, beleza? Achei aí a minha solução, é uma resposta só, equação de primeiro grau. Muito bem, agora é a vez de vocês fazer uma confração, tá bom? É só usando aquela ideia que a gente estudou lá nas primeiras sequências. Vez de vocês, ó. Eu coloquei um exercício aí da minha autoria também, coloquei até meu nome, vamos ver, ó. Vivi participou de uma corrida que durou 32 minutos. A primeira metade do percurso, ele não falou quem é o percurso, tá certo? A primeira metade do percurso, ela correu em 16,5 minutos. Nos próximos 10 minutos, ela correu mais 1/3 do percurso, faltando ainda 1 quilômetro para concluir. Quantos quilômetros tinha o percurso? Olha, se ele está perguntando quanto é o quilômetro, então é isso que eu vou chamar de x, tá bom? É a quilometragem do meu percurso. Eu vou montar a equação para vocês, porque esse está bem elaborado, né? Mas é só para vocês terem uma ideia que a gente pode ir até, né? O céu é o limite aqui para a gente. Então, ficou assim, ó. O percurso total eu vou chamar de x, tá? Toda a quilometragem que eu andei aí. Então, o que que eu fiz? Eu andei metade do meu percurso, depois eu andei mais 1/3 do meu percurso e ainda faltou mais 1 quilômetro para dar o percurso total. A expressão que descreve essa minha leitura, tá certo? É essa daí. Tudo isso que eu li é equivalente a esta expressão algébrica aí, do tipo equação. E agora vocês vão ter aí 3 minutos para trazer a resposta para a gente. Já volto. Quero saber qual é o valor do x, quanto é o percurso total.
Voltamos, Viviane, rapidinho aqui, professora Aline, com os alunos lá da escola Iracema Raul em Maciel, lá de Itapevi, responderam 6 km. Obrigado, Aline, obrigado ao seu pessoal. Tá, professora Mônica, lá com o pessoal da escola João Evangelista Costa, nono A e nono B, disseram X igual a 6. Valeu, gente. Vamos voltar então. Olha lá, gente, ó. Vamos ter que fazer essa mudança do mais um para o outro lado, tá vendo? Porque ele está misturado aqui com as letras. Então, ele surge do outro lado como menos um, né? A gente restaura do outro lado, ó. E o X desse lado vem para cá como menos X. E aí, ó, a gente tem frações com denominadores diferentes, né? O melhor número para ficar aqui embaixo, a gente sabe, é o 6, né? Quem achou o MMC. Mas eu penso qual é o número que está na tabuada do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Então, olha lá, troco pelas frações equivalentes, ó. Eu multipliquei aqui por 3, né? E aqui por 3, aqui por 2, e aqui por 2, e aqui por 6, beleza? Então, a gente tem novas fraçõezinhas aí com o denominador igual. E agora faz a continha de cima, não é? 3x mais 2x menos 6x sobre 6 igual a menos 1. Resolve a parte de cima da fração. 3 mais 2, 5. 5 deve 6, fica devendo 1x sobre 6. Olha lá o que eu vou fazer, ó. O 6 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, ó. Ele sai de um lado, vai para o outro. E aí, ó, a gente tem menos x, menos 6. Eu não quero o oposto da letra, né? Eu quero saber quem é a letrinha. Multiplico por menos 1 para inverter os sinais aí. Portanto, x é igual a 6. Muito bem. Agora eu tenho um outro exemplo, né? Foi 6 quilômetros, então, que eu corri aí. Eu tenho esse outro exemplo que eu vou fazer para vocês e eu vou deixar o outro para vocês fazerem em casa. Depois vocês mandam foto aí para mim pelo meu Instagram, tá bom? É @vempramate. Eu vou fazer só para vocês verem como funciona a ideia da distributiva aqui nas equações que a gente fez ontem. Olha lá, ó. Eu sei que tem um parêntese que eu tenho que fazer uma distributiva antes de qualquer coisa. Olha lá, ó, aparecendo a operação. Então, eu faço essa distributiva e caio na minha equação, como a gente tinha antes. E aí, a gente separa, né? Quem tem letra de um lado, quem não tem para o outro. Olha o que eu fiz aqui, ó. O 3 com o 8 dá para fazer a continha? Já faço. Separo esses que estão em lados opostos. E aí, o que a gente tem? Ó, desce igual, vai ficar... Olha o que eu fiz. Eu fiz essa de propósito, ó. Eu passei para o outro lado para dizer para vocês que não importa o lado. Vocês só tem que tomar cuidado em trocar aí a operação, tá bom? Então, ficou assim, ó. Vem o mais 2 para cá e... Deixa eu ver, passar aqui minha animação. E o 2x vai para o outro lado. E aí, menos 2 mais 11, 9. X mais 2x, 3x. Portanto, ó, passo o 3 dividindo. E aí, a gente tem o valor do x, que é 3. Tá certo? Agora eu vou deixar... Ah, acabou. Ó, tem aí no repositório, depois vocês assistem, tem essa referência para vocês fazerem aí depois, tá certo? Muito obrigada, eu vou retomar isso na segunda-feira. Um beijo e até a próxima. Tchau, Osmar. Tchau, Viviane. Ó, pessoal que foi aqui das prefeituras que anteciparam, as cidades que anteciparam o feriado, aulas inéditas e de revisão amanhã aqui no Centro de Mídias, tá? Então, você que teve feriado antecipado, assista às aulas. E você que não teve, que é feriado na sua cidade, aproveite e descanse. Até a próxima. Valeu, Vi. Até.